todos. Vamos iniciar mais uma semana de trabalhos online, né, onde teremos a oportunidade de debatermos sobre o assunto trabalhado na segunda aula de metodologia do ensino da matemática, onde o nosso foco central é a aprendizagem da geometria. Ontem nós tivemos um momento de interação, onde nós podemos identificar onde é que estão as maiores dúvidas, onde é que estão os maiores questionamentos de vocês. Na nossa aula 1 de metodologia do ensino da matemática, nós tivemos a oportunidade de falar a respeito da organização burocrática do trabalho do professor, que é a questão do planejamento anual, a questão do plano de aula, como é que essas ferramentas são utilizadas e qual é a organização correta que deve ser feita pelos docentes, né? Então, na nossa interação, tivemos a oportunidade de discutir um pouco sobre essas ferramentas e hoje nós vamos falar nessa metodologia do ensino, né? Como é que se trabalha. O primeiro questionamento que nós fazemos é o seguinte: é esse contraponto de como a matemática era apresentada na época em que nós éramos alunos e como ela é apresentada nos dias de hoje. Então, nós temos aí uma ruptura, uma diferença muito grande. Então, há 10, 20 anos atrás, a matemática era vista muito como uma atividade mecânica, onde o professor, ele fazia um cálculo, ele fazia um trabalho, ele dava a explicação e enviava para alunos exercícios repetitivos, inúmeros exercícios, para que o aluno aprendesse mecanicamente a realizá-los, né? E assim formulava esse trabalho e se resumia. Hoje nós trabalhamos matemática com uma roupa diferente. Nós trabalhamos matemática de uma forma mais contextualizada, nós trabalhamos matemática atrelado aos conhecimentos cotidianos que esse aluno tem. Então hoje a gente trabalha matemática com significado. E isso para nós, enquanto profissionais de educação, é muito difícil. Por quê? Porque nós não fomos ensinados dessa forma. Nós fomos ensinados a trabalhar mecanicamente. E hoje em dia a gente precisa trabalhar dando significado, dando objetividade a esse mesmo contexto. Então, para os nossos professores, para os professores que nós estamos formando, existe sim uma certa dificuldade de você ensinar uma coisa que você não aprendeu dessa forma. Então, o conselho que eu dou, a orientação que eu dou a todas as minhas turmas é um conselho que eu recebi, foi extremamente pertinente para mim na época que era graduanda, de um professor a qual eu tenho muito carinho até hoje, né? Quando ele me disse o seguinte: quando você está nas instituições, o que pode ser passado para você é um pequeno fragmento do que você vai vivenciar. E a prática docente, o cotidiano, vai fazer a diferença. Então, é necessário que você, enquanto profissional da educação, você pretende lecionar, você pretende estar em sala de aula, então é primordial que você pegue livros de 6º ao 9º ano, certo? E você comece a respondê-los, todos, do começo ao fim, tá? Isso vai te dar uma segurança muito grande. Eu sei que o tempo de vocês é restrito, mas isso depende muito do profissional que você pretende lançar no mercado. Se você quer ser professor, como tantos que nós temos aí, como tantos que a gente tem desempregados por aí, é uma questão sua. Mas se você quer se formar e quer ser o professor, então você vai precisar de um pouco mais de dedicação. A gente precisa aí suprimir algumas questões para que a gente possa ser um profissional de destaque, que faça muita diferença. Então a gente vê aí no mercado de trabalho uma grande disparidade de profissionais. Então tem profissionais que são disputados à tapa, né? Por empresas, por escolas, e já tem profissionais que procuram um emprego e não encontram. Então isso depende muito da forma como você se porta e o tipo de profissional que você é. Porque quem faz o seu marketing são justamente os seus próprios alunos, né? Que reclamam, que brigam por você, e isso faz com que as pessoas vejam realmente que você é um profissional de excelência. Então, se é dessa forma que você quer se formar, se é esse profissional que você quer lançar no mercado, você vai precisar de algumas abdicar de algumas coisas para poder focar no profissional que você está formando. Então, essa primeira etapa de você pegar esses livros de 6º ao 9º ano e começar a destrinchá-los por completo, do começo até o final, vai fazer com que você, principalmente para nós que não
não tínhamos a prática da questão da contextualização, a questão do significado de um cálculo. A gente trabalhava cálculo seco, a conta de armar e reproduzir incansavelmente. Hoje não. Então a gente tem um volume reduzido de trabalho para fazer, de cálculos para realizar, mas cálculos que têm significados, cálculos que estão contextualizados dentro das atividades cotidianas que a gente desenvolve. Então, para isso, a gente precisa trabalhar o cérebro, tá? Então, você pegar um livro de 6º ano, começar a destrinchar, começar a responder todos os exercícios que tem nele, vai fazer com que você comece a interpretar, comece a trabalhar a questão dos problemas, da contextualização desde a base. Eu não posso, se eu não tenho essa habilidade, começar com o livro do 9º ano. A gente precisa começar da base, fazendo as interpretações que são necessárias. Então eu começo com o livro do 6º, quando eu concluir aquele livro eu vou para o do 7º e assim sucessivamente. Então você vai observar que isso vai te dar uma liberdade muito grande de opções, porque você vai ter condições de verificar essas evoluções, você vai assimilando esse contexto matemático gradativamente, você vai assimilando essa questão do raciocínio, da leitura matemática gradativamente, porque a gente precisa se adaptar também com a leitorização matemática, a forma como se lê matemática, a forma como matemática é apresentada tem as suas peculiaridades, né? E isso faz com que você precise observar essa leitura, que você precise se acostumar com essa leitura, para que a partir daí você comece a assimilar, fazer seu cérebro raciocinar, né, e desenvolver isso gradativamente. Então, na aula de hoje, o foco é o cálculo. Essa diferenciação de como o cálculo era apresentado anteriormente, dessa forma mecânica que a gente trabalhava infinitas vezes, e como ele é apresentado hoje em dia. Essa é a base estrutural da questão de cálculo. E aí, ele começa a falar que o cálculo diferencial integral, ou simplesmente cálculo, é o ramo importante da matemática envolvido a partir da álgebra e da geometria. Aí eu já paro por aqui para a gente dar uma ressalva sobre isso. Então, você observa, e na teleaula da tutora de vocês, da professora de vocês, ela fala que você, para dar seguimento a seus estudos, você precisa ter uma base bem estruturada, né? Então, quando eu falo que é necessário que você tenha o domínio de todos os conteúdos que são trabalhados de 6º ao 9º, é porque isso vai te dar um embasamento bem sucinto para você dar continuidade. Então, quando a gente chega num cálculo de diferencial e de integral, a gente já está evoluindo esse nível de cálculo, essa forma de apresentação. E para que você consiga desenvolver esse trabalho, você tem que ter uma base matemática de álgebra e geometria. E esses dois contextos são contextos trabalhados primordialmente aonde? No ensino fundamental 2. Né? Então, para que a gente possa dar seguimento, a gente precisa ter uma base. E essa base a gente só vai adquirir se a gente realmente se dedicar. Então, se você teve a oportunidade de trabalhar numa escola onde o profissional da educação trabalhava essa questão, se você teve um ensino fundamental bem feito, você não vai ter grande dificuldade de fazer a absorção do conhecimento de cálculo diferencial integral. Isso é fato. Agora, se você tem consciência que esse ensino fundamental 2 que você desenvolveu não foi tão bom quanto poderia ser, se não foi tão proveitoso como deveria ser, então você vai ter que procurar sanar essas dificuldades, tentar pegar esse livro, tentar fazer. Se chega a algum assunto em que você sente muita dificuldade, você não consegue compreender, então você vai pesquisar em livros mais antigos, porque também existe uma diferenciação da questão do livro didático dos mais antigos para os mais novos. Então a roupa de apresentação de uma explicação é muito diferente. Então aqueles livrinhos mais antigos, eles destrinchavam mais, eles explicavam com mais detalhes essas questões. A gente tem aí o apoio das videoaulas que a gente encontra no YouTube para a gente tentar dar como suporte, para a gente tentar ver esse conteúdo que a gente não tem o domínio ainda. Então assim, é necessário que você entenda que essa responsabilidade é sua. Você, enquanto docente, precisa identificar: eu preciso melhorar, eu tenho essa falha, eu preciso correr atrás para corrigi-la, né? Então,
Não tem outro jeito, né? Eu digo a vocês por experiência própria, porque foi dessa forma que você senta, se concentra e vai fazendo a aquisição desse conhecimento. Isso faz muita diferença quando você chega na sala de aula para dar o seu conteúdo, né? A forma como você se porta, a forma como você se apresenta para os seus alunos fazem muita diferença depois desse exercício, tá? Então, ela fala bastante sobre essa base que você precisa ter para a aquisição de novos conhecimentos, né? Aí aqui ele diz que indica ao estudo das taxas e variações de grandeza, como a inclinação de uma reta, a acumulação de quantidades, como a área de baixo e a curva ou volume de um sólido. Então, todos esses são contextos que envolvem muita leitorização, que envolvem muita interpretação. Então, se eu não tive esse embasamento, se eu não tenho esse domínio, eu preciso ir buscá-lo, tá? Porque senão você vai começar a se perder nos próximos contextos que a gente vai ver na sequência. Onde há movimentos ou crescimentos em forças variáveis, agindo, produzindo a aceleração, o cálculo e a matemática a ser empregada. O cálculo foi criado como uma ferramenta auxiliar em várias áreas das ciências exatas, desenvolvido simultaneamente, né, nos anos de 1646 a 1716 e por Isaac Newton. A gente vai ouvir falar bastante sobre Isaac Newton na área da física e em várias contribuições que ele teve matematicamente, porque a maioria desses estudiosos, se você procurar saber um pouco sobre Isaac Newton, você vai identificar que eles não tinham um único conhecimento ou uma única graduação. Esses profissionais, eles tinham uma amplitude de conhecimento muito grande. Então, eles tiveram contribuições relativas à física, à alquimia, à matemática. Então, eles tinham um conteúdo muito vasto e as descobertas que eles foram desenvolvendo foram atribuídas a várias áreas do conhecimento. Tá? E em trabalhos independentes, o cálculo diferencial e o cálculo integral auxiliam em vários conceitos e definições da matemática, química, física, a física clássica, a física moderna e a economia. Os estudantes de cálculo devem ter um conhecimento de certas áreas da matemática, como função. Então, eu preciso ter domínio de uma função modular, de uma função exponencial, de uma função logarítmica, de uma função par, ímpar, afim, a de segundo grau, por exemplo. Então, aí você já observa que nós temos aí alguns contextos que fazem parte do conhecimento do ensino fundamental 1, mas a gente também já tem conhecimentos aí que fazem parte do ensino médio. Então, a matemática, ela é uma escada. A gente vai subindo degraus e vai evoluindo esse conhecimento. Para que a gente evolua do primeiro para o segundo degrau, a gente precisa ter domínio de todas as habilidades que são pertinentes àquela primeira fase, aquele primeiro degrau, para que a gente dê seguimento a esses estudos. Então, isso é primordial, certo? Aí a gente tem aqui trigonometria, polígono, geometria plana, geometria espacial, analítica, pois são as bases do cálculo. O cálculo tem inicialmente 3 operações básicas, ou seja, possui áreas iniciais como o cálculo de limites, de derivadas, de funções e a integral de diferenciais. Então, o que é que você observa? Nessa primeira parte que você está trabalhando, não lhe foi proposto nenhum tipo de atividade como essa. Não foi proposto, né? A professora, ela está trabalhando superficialmente a questão da introdução do cálculo, ela está trabalhando com você a questão da metodologia do ensino, como é que você deve ministrar essa questão. Ela vem chamar a sua atenção referente ao conhecimento básico que você precisa desenvolver. Por quê? Porque a partir do momento que você se sente seguro do conhecimento que você detém, você pode dar um passo à frente. Então, essas especificações que foram trabalhadas, esses conteúdos que foram trabalhados aqui nessa primeira parte que engloba a questão do cálculo, precisam ser observados por vocês. Por quê? Porque na sequência a gente vai precisar desenvolvê-los. Então, agora a gente está tendo um embasamento, está sendo mostrado a você como você deveria organizar o seu plano de aula, como você deveria organizar o seu planejamento, qual é a forma correta de você apresentar a disciplina de cálculo para os seus alunos, como é que eu vou trabalhar trigonometria,
tá? Trigonometria é um conteúdo basicamente textual. Então, a maioria das questões que você encontra de trigonometria, elas são envolvidas em cálculos, que você precisa fazer a leitura, você precisa fazer a interpretação, você precisa montar esses cálculos. Então, assim, fica tudo sobre a responsabilidade do seu intelecto. Então, para isso, a gente precisa condicionar o nosso cérebro a essa atividade, né? Então, se a gente não tem esse condicionamento, a gente precisa começar a exercitar. O nosso cérebro é uma máquina que responde muito bem aos nossos exercícios. Então, a gente precisa buscar cada vez mais fazer com que essa máquina funcione aí o máximo possível, que quanto mais ela trabalha, melhor ela rende, fica mais rápido. Você vai observar quando você chegar no livro de 8º ano, por exemplo, ou no livro de 9º, você já consegue fazer a leitura e a interpretação da situação muito mais fácil, né? Muito mais rapidamente do que quando você estava lá no 6º, mesmo ele sendo um nível bem abaixo, né? Mas aí o seu cérebro, ele já vai assimilando, ele já vai guardando aquelas leituras matemáticas, aquelas falas, né? Porque a gente precisa interpretar matematicamente a fala. Tem determinadas falas matemáticas que são diferentes das demais linguagens, então eu preciso me acostumar com essas palavras. E a partir do momento que você começa a ler, que você começa a trabalhar, que você começa a interpretar, essas leituras, essas palavras, elas vão sendo codificadas no seu cérebro. Então, quando a gente chega no livro de 9º ano, a gente chega no livro de 8º ano, depois de ter destrinchado do 6º, do 7º, o nosso cérebro já tem um arquivo de palavras e de frases que vai facilitar muito a sua compreensão quando você estiver fazendo as suas resoluções, né? Quais as tendências de ensino que favorecem o ensino do cálculo? Desde os tempos mais remotos, a matemática está atrelada à história da humanidade, sendo considerada como uma alavanca para o desenvolvimento e o progresso das civilizações. A matemática esteve presente em todas as etapas da construção do conhecimento científico. A história da matemática nos mostra as mudanças que ocorreram na maneira de ensinar. Então, nós temos aí uma evolução constante na questão da aprendizagem desses alunos, das habilidades que são atreladas a isso. Nós temos aí a BNCC obrigando os professores a estudar, a se atualizar. Por quê? Porque a BNCC ela vem com várias mudanças na questão da organização do seu planejamento, na questão da organização do seu plano de aula. Você agora precisa trabalhar e elaborar as suas avaliações, trabalhando as habilidades que a BNCC quer que você desenvolva nos seus alunos. Então, o foco da sua apresentação, da forma de você fazer sua avaliação é totalmente diferente do que se fazia há 10 anos atrás, né? Então, o professor hoje ele não pode aleatoriamente fazer uma questão do jeito que ele quiser. Hoje em dia a gente precisa observar quais foram os eixos temáticos que você desenvolveu na sua sala de aula quando você trabalhou trigonometria. Nós temos vários eixos e várias habilidades que o aluno precisa desenvolver quando se trabalha trigonometria. E aí, as atividades que você propôs em sala de aula contemplavam quais dessas habilidades? Então, quando eu for fazer a minha avaliação, ela precisa ter consonância com o meu plano de aula. Se eu trabalhei determinadas habilidades, quando eu for cobrar na avaliação, quando eu for fazer a minha avaliação, ela precisa ter consonância com o que eu repassei para os meus alunos, tá? Então, hoje em dia é tudo muito interligado, muito amarrado, né? Então, a gente tem um direcionamento maior nessa questão de organização de conteúdos, né? Bem diferente do que nós tínhamos anteriormente, tá certo? O momento atual requer uma atenção especial não só para o ensino da matemática, mas para a educação de um modo geral. Né? A escola pública vem revendo seu papel e sua função social, assumindo a consciência da importância e da responsabilidade que tem para com a sociedade, que em grande parte encontra nela o único meio de acesso ao conhecimento. O que a gente observa é o seguinte, que a escola deixou de ser apenas um reprodutor de conhecimento, onde o professor lançava todo o conhecimento e o aluno sentadinho na sua cadeira, enfileirada, simplesmente absorvia esse conhecimento, sem que ele pudesse opinar sobre ele, sem que ele pudesse questionar sobre esse conhecimento.
Então hoje a gente trabalha as escolas de uma forma diferente, onde o professor ele sai desse protagonismo, ele torna-se um coadjuvante nesse trabalho de aprendizagem, né? Ele torna-se um mediador, ele vai dar ao aluno a autonomia de escolha, ele vai orientar o aluno de acordo com aquele assunto que você está trabalhando, com o que você expôs para seus alunos, você vai dar a ele a oportunidade de escolher o direcionamento. Nós sabemos que para a resolução de questões matemáticas nós temos N possibilidades. Eu tenho N possibilidades de trabalhar uma resolução. E aí você, enquanto mediador do conhecimento, você precisa apresentar o problema e as várias vertentes de resolução que ele tem. E o aluno é quem tem a opção de escolha. Qual desses exemplos que o professor deu, quais desses caminhos que o professor apresentou, para mim é mais fácil de assimilar o conhecimento, né? Então aquela questão de dizer, não, eu só aceito que você faça do jeito que eu expliquei, do jeito que eu mandei. Isso não se adequa mais ao que a gente tem nos tempos de hoje, né? Então você, enquanto docente, precisa verificar quais são os vários caminhos que o aluno tem como opção para desenvolver aquele raciocínio. Você faz essa exposição e o aluno ele tem o protagonismo de escolha. Qual é a melhor forma para que ele possa adquirir o conhecimento? E você ainda precisa estar aberto, porque muitas vezes o aluno pode, professor, olhe, eu acho que se a gente for dessa forma, se a gente utilizar esse caminho, é mais fácil do que os exemplos que o senhor deu aí. Ótimo! Chame esse aluno para frente, peça a eles que expliquem aos colegas qual seria essa forma, que explique a você, enquanto profissional da educação, qual é esse caminho. Então você precisa dar a ele esse protagonismo, mostrar que o conhecimento que ele tem muita valia, né? Que vocês estão ali trocando experiências, que você no momento, o mediador, porque você estudou um pouco mais do que esse adolescente, mas que ninguém ali é mais ou menos, né? Todos juntos estão voltados para um único objetivo, que é a aprendizagem, né? E a gente está tentando buscar o meio que faça com que essa aprendizagem aconteça de maneira mais significativa. Nesse sentido, entendemos que as dificuldades que nós, educadores, professores de matemática, encontramos no dia a dia na sala de aula, precisam ser mais estudadas e debatidas. Entre elas, podemos destacar a falta de interesse dos alunos, a não relevância de alguns conteúdos de ensino, metodologias inadequadas, as próprias condições em que desenvolvemos a nossa prática educativa. Esses desafios implicam na busca de alternativas possíveis para ensinar matemática. Aqui a gente poderia conversar sobre isso o dia todo, né? Porque quando a gente destaca a falta de interesse dos alunos, isso é um problema geral. Isso não afeta só os nossos adolescentes. Isso está desde a educação básica, da educação ensino fundamental 1. A gente já percebe aí um desinteresse muito grande desses alunos, e aí você faz o questionamento. E aí, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente pode fazer? Veja, nós temos muita responsabilidade. Temos sim. E, querendo ou não, nós somos o mediador. Nós estamos ali para mediar e para dar alternativas, tá? Então, a forma como você vai desenvolver o seu trabalho depende muito da turma onde você está inserido. Hoje em dia, os nossos adolescentes e as nossas crianças têm acesso à comunicação em tempo real. Então, as coisas estão acontecendo no mundo e a gente está acompanhando. Então, assim, a escola ficou muito aquém de tudo que a gente tem fora. Então, o professor ele precisa buscar essa melhoria. O que é que eu preciso levar para dentro da sala de aula que possa atrair o meu aluno, que possa chamar a atenção desse meu aluno, tá? Então, assim, eu preciso ver métodos mais atrativos para ele. Isso é fácil? Não é fácil, porque muitas vezes nós não temos suporte nem físico da própria estrutura para a gente fazer isso, né? Então, às vezes, se eu preciso fazer uma aula com um slide, se eu preciso fazer uma coisa mais chamativa, às vezes eu não tenho um aparelho de data show na escola onde eu trabalho. Como é que eu vou desenvolver, fazer esse trabalho diferenciado se eu não tenho estrutura física para isso,
né? Nós temos também a questão da falta de material. Nós temos N situações que fazem parte do nosso cotidiano que atrapalham o nosso desenvolvimento das atividades. Porém, eu, enquanto docente, enquanto mediador do conhecimento, eu vou precisar buscar estratégias, né? Então, se a escola não dispõe de um aparelho de data show, por exemplo, que tem escolas que não têm esse aparelho, é a realidade que nós temos aqui, né? Então, o que a gente pode fazer? Será que eu posso conversar com a equipe de direção, planejar a minha aula com antecedência e elas podem conseguir esse aparelho emprestado de uma outra escola, emprestado de um outro profissional? Então a gente precisa buscar estratégias. Então essas limitações, elas não podem ser desculpa para que a gente faça um trabalho insatisfatório, sabe? Então as dificuldades existem? Existem. É uma dificuldade só sua? Não, é uma dificuldade geral de muitos profissionais de educação, tá? Então eu preciso buscar meios. Eu sei que o problema existe. Ok, ele já existe. Eu preciso buscar meios de resolvê-lo ou de amenizá-lo, pelo menos, né? Então, cabe aí mais uma responsabilidade nossa, né, dessa questão, onde a gente precisa ver qual é a metodologia adequada que você vai trabalhar. Então, a gente tem aí a internet, a gente tem livros, a gente tem o próprio docente que discute uns com os outros o que deu certo na turma dele e a gente pode tentar na nossa, mas a nossa metodologia de ensino vai depender única e exclusivamente dos alunos e da turma onde a gente está inserida. Se eu tenho 3 turmas de primeiro ano, por exemplo, de ensino médio, eu não vou poder desenvolver a minha prática da mesma forma em todas elas. Eu vou trabalhar o conteúdo eu vou trabalhar, mas a forma, a minha metodologia de trabalho não dá para ser a mesma, porque eu não estou lidando com as mesmas pessoas. Então, tem o meu primeiro ano A, que é uma turma de alunos que estão na sua faixa etária de idade, que são alunos que não precisam trabalhar, que são alunos que gostam de estudar. Então, eu sei, para aquela turma, eu vou poder puxar mais, eu vou poder levar mais atividades, eu vou poder puxar por eles, porque eles têm como me dar retorno dessa perspectiva. Agora, se o meu primeiro ano B é uma turma de alunos que tem alunos que são repetentes, que tem alunos que já desenvolvem trabalhos paralelos, são alunos que trabalham o dia todo ou que têm outras atividades, que são pessoas que já têm uma família. Tudo isso influencia na questão da aprendizagem dos seus alunos. Ele tem outras questões para se preocupar que não sejam apenas a escola. Então a dinâmica que você vai trabalhar nessa turma precisa ser diferente. A forma como você vai expor a sua explicação, as atividades que você vai trazer para esses alunos precisam ser adequadas ao conhecimento deles. Isso quer dizer que você vai facilitar ou que você vai trabalhar menos com ele? Não. Só que você precisa adequar essa metodologia à realidade daquele aluno. Você não pode cobrar dele a mais do que ele pode lhe dar. Porque aí você vai fazer com que ele se desestimule, que ele observe, poxa vida, eu não consigo aprender isso aqui. Porque o professor está explicando, mas eu não consigo acompanhar. Então você precisa se moldar, porque a autoestima do nosso aluno é uma questão que precisa estar em constante evolução e a gente precisa estar inflando essa autoestima. Ela é de suma importância. Você mostrar a ele que ele tem a capacidade de aprender, certo? Que ele, dentro daquelas limitações, que essas limitações você, enquanto docente, sabe que ele tem, mas não precisa expor. Você precisa sanar essas limitações, né? Se você observa que ele tem determinadas falhas, é sobre elas que você vai tentar levar atividades ou tentar estimular a sua explicação e fazer com que ele acredite realmente no potencial que ele tem. Isso vai fazer com que ele se infle, que ele eleve a sua autoestima e que ele queira realmente aprender, ele queira participar das suas aulas. Então são metodologias que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Aquele exemplo que eu dei anteriormente, quando você expõe os caminhos a serem traçados para a resolução de um trabalho, e quando um aluno ele se sente, veja aí, ele se sente seguro ao ponto de lançar para você uma forma diferente
professor, olha, eu acho que se a gente fizer dessa forma vai ser bem mais simples, vai ser bem mais fácil. Veja a interação que existe entre vocês e ele. Então ele sente a confiança no profissional de lhe mostrar que tem uma outra maneira. Porque a gente sabe que essa dinâmica é muito complicada. Tem muitos profissionais da área de matemática que trabalham com a questão do medo dos alunos. Trabalham com a questão da ameaça a esses alunos. Ameaça por conta da indisciplina, tirar nota, fazer uma prova que ele não vai ter capacidade de responder. Então, são realidades que a gente vivencia. Então, a partir do momento que esse aluno tem uma abertura com você enquanto profissional, ele se sente seguro de mostrar a você que tem uma outra maneira de se fazer aquele cálculo, e você infla essa situação, vem aqui explicar aos seus colegas como é que a gente pode fazer, me ensine, olha só. Então você eleva a autoestima do aluno lá para cima, né? Você mostra a ele que o conhecimento que ele tem muita importância, né? Então são estratégias que a gente vai desenvolvendo ao longo do trabalho, que vai fazendo, dando significado a essa aprendizagem, vai fazendo com que esse aluno vá desenvolvendo, vá vendo como é que é feito esse trabalho, tá? Então, os conteúdos matemáticos em si mesmo, desvinculados de um contexto, pouco contribuem para a formação dos alunos. Muitas vezes servem apenas como um fator complicador. Então, isso é muito falado, ou seja, quando você trabalha uma conta unicamente por cálculo, tá? Então, a gente pode voltar para um exemplo muito simples. Se eu estou trabalhando a adição, se eu boto 10 contas de adição armadas para o aluno simplesmente repetir, isso vai fazer com que ele se canse, que fique monótono. Se ele tiver dificuldade, ele não vai conseguir desenvolver aquelas atividades. Você trabalha esse mesmo conteúdo matemático, só que dando a ele um significado. Faça uma feira, né? Use como um exemplo uma feira que tem muito a ver com a realidade dos nossos alunos, né, daqui da nossa região, dando a ele exemplos, situações de objetos que ele foi comprado e valores em dinheiro que ele tinha. É o mesmo conhecimento. A diferença é a forma como esse conhecimento foi apresentado a esse aluno. Isso faz muita diferença, né? Na forma de você dar um significado. Poxa, eu preciso parar para ouvir o que o professor está explicando, eu preciso tentar aprender. Por quê? Porque eu utilizo esse conhecimento no meu cotidiano, né? Eu faço feira, eu preciso desse conhecimento. Então, a partir do momento que você dá um significado a esse conhecimento, você tem uma vantagem, você tem um ponto a mais com esses alunos de fazer com que eles ouçam o que você está dizendo, tentem participar do que você está demonstrando, né? Desse modo, é necessário que haja a interação da matemática com outras áreas de conhecimento, para que os alunos possam ser desafiados a perceber que ela não é uma ciência isolada. Você precisa mostrar que a matemática faz parte do cotidiano dele em todas as áreas para onde ele quiser. Porque às vezes ele diz, não gosto de estudar matemática, mas eu quero trabalhar, eu quero ser médico. Eu sou de ser médico. Só que aí você precisa dar a esse aluno a demonstração de que, para que você seja um médico, se você for desenvolver a questão da cirurgia, você precisa saber qual é. Você precisa ser preciso nos cortes que você precisa fazer no paciente. Você precisa conhecer a anatomia desse corpo, saber exatamente onde esse corpo começa, onde ele termina. Se você for para a área dos medicamentos, você vai precisar saber dosar as porcentagens corretas daquela medicação. Então, para qualquer área que você for, a matemática está atrelada a esse conhecimento, e você dando a ele significado, você mostra, não é? Por que eu preciso aprender matemática? Então você tem que dar significado a esse conteúdo, mostrar a ele realmente essa importância. As transformações sociais implicam em mudanças na educação e na perspectiva. Ensinar matemática implica em ir além do simples, além do simples ato de calcular, muitas vezes desprovido de significado para os alunos, que foi justamente os exemplos que eu dei anteriormente. A gente precisa ressignificar o máximo que a gente puder. Você, enquanto docente, vai ouvir muito quando você expõe um conteúdo, que o aluno olha para você e diz, eu vou aprender isso para quê? Eu vou utilizar isso em quê na minha vida real? Então você tem que ter aí um embasamento para que você dê significado. Não, você vai precisar utilizar esse conhecimento se você for ser médico, se você for ser engenheiro ou qualquer outra profissão que você vai desenvolver. Para que você entre nela, você precisa passar por um teste, ou você precisa passar por um vestibular. Alguma coisa vai passar e vai medir o seu conhecimento, e o contexto matemático vai ser aí uma forte influência. Além de que, quando você trabalha a matemática de forma correta, o aluno ele vai desenvolver a questão da autonomia, ele vai
desenvolver a questão do raciocínio. Então, todas essas são habilidades que fazem muita diferença no mercado de trabalho. No desenvolvimento de sua prática educativa, o professor precisa ser instrumentalizado para ter clareza da importância de instigar o aluno a compreender melhor o conteúdo de ensino, desafiando-o a fazer a interação com outras situações, onde a matemática não é tão vigente. É justamente quando você trabalha o dinamismo em sala de aula, quando você faz a interligação da matemática com demais disciplinas, né, que você mostra a ele essa relação que existe entre esses conteúdos. Para isso é importante que o professor atue como um articulador do processo de ensino-aprendizagem. Então, você observa que nessas novas nomenclaturas, nós, enquanto educadores, a gente se despe dessa roupa de super-herói, de que o professor sabe tudo, que o professor está lá em cima e eu estou aqui embaixo, né? Então, a gente precisa se portar como mediador do conhecimento, mostrar que a gente tem um pouco mais de conhecimento do que eles, porque a gente estudou um pouquinho mais. E isso independe muito, porque veja, se você está numa sala de alunos de adultos, por exemplo, numa turma de EJA, vamos dizer assim, que a sua realidade seja essa, ou até nas turmas de seus adolescentes mesmo, né? Então você está trabalhando um conteúdo que envolve tecnologia. Então, nós, enquanto docentes, a gente não tem 1/3 do conhecimento tecnológico que os nossos alunos têm, porque eles nasceram nessa era digital. Eles têm um conhecimento muito maior do que nós, enquanto professores que estamos aprendendo ainda, engatinhando nisso aí, né? Então, assim, nesse momento, eu preciso utilizar o conhecimento que ele tem. Por que que eu vou tentar fazer uma coisa que eu não tenho tanto domínio assim? E aí, se eu cometer algum erro, ele mesmo vai dizer, o professor não sabe nem o que está falando. Por quê? Porque ele tem um conhecimento. Então, você pode utilizar isso a seu favor. Você sabe que aquele aluno tem um desempenho muito bom nessa questão tecnológica, ele sabe mexer muito no computador, ele sabe mexer muito no telefone, eu vou precisar dar uma aula, então eu vou pedir a ajuda dele. Ô fulano, venha cá me ajudar, vamos montar isso aqui, eu estou precisando fazer uma apresentação, me ajude, me mostre como é. Então assim, dê a ele essa autonomia, mostre que o conhecimento que ele tem é muito importante. Se você tem algum aluno que trabalha nessa questão de agricultura, se ele é agricultor, e quando você estiver trabalhando vários conteúdos matemáticos, existe uma relação. Quando você estiver trabalhando questões de área, questão de espaçamento, tem muitos conteúdos que dá para você fazer uma inter-relação com isso aí. E aí o aluno que tem esse conhecimento, ele tem um conhecimento de vivência, ele tem um conhecimento de mundo, que pode trazer para aquilo que você está trabalhando a parte teórica, a parte técnica, e ele tem uma vivência de mundo. E quando você atrela esses dois conhecimentos, faz com que o conteúdo fique muito mais rico, e você mostra àquele aluno que o conteúdo que ele tem, por mais que ele ache que é insignificativo, mas que não é, que tem muita importância, que quando você juntar o seu conhecimento com o dele, vai gerar aprendizagem, os dois estão ganhando, né? E é interessante quando você diz ao seu aluno, poxa, o que você me ensinou eu não sabia, então hoje eu saí com conhecimento a mais que você me proporcionou. Então, assim, você trabalhar muito essa questão do protagonismo desses alunos, mostrar a eles realmente o potencial que eles têm e a importância do conhecimento que eles desenvolveram ao longo da vida, de acordo com a atividade que ele vem a desenvolver. São perspectivas que a gente vai organizando. Nessa perspectiva, o ensino da matemática pode contribuir para que o aluno não seja apenas o sujeito passivo que recebe informações desconectadas da realidade, mas que as compreenda e que, vista nelas, tome iniciativa e faça parte do processo de construção do seu próprio conhecimento. Então, a gente roda e volta sempre para a mesma perspectiva, que o conteúdo matemático ele precisa ser ressignificado. Você precisa dar significado àquilo que você está passando para o seu aluno, você precisa mostrar a ele qual é a importância daquilo que ele está estudando. Eu vou utilizar isso aonde? Eu vou estudar, eu vou aprender isso para quê? Eu preciso dar um significado a esse conteúdo que ele vem desenvolvendo, ok? Vamos para nossa aula atividade, tá certo? A aula atividade de vocês dessa semana é a produção de texto a partir de um artigo, de um fragmento de um artigo de La Rosa, tá certo? Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Esse material eu vou mandar para vocês, tá certo? Esse slide para que vocês possam
ouvir e acompanhá-lo juntamente com a nossa aula, tá? Então eu vou mostrar a vocês a atividade que vocês têm para desenvolver, que foi enviada pela tutora eletrônica de vocês. Vocês podem aí observar que nessa primeira parte eu falei de vários conteúdos matemáticos que precisam ser desenvolvidos, mas aqueles não estão sendo cobrados no momento, tá? Então a gente precisa verificar essa questão aí. Ele não está sendo cobrado nesse momento, mas aí eu já preciso identificar quais são as falhas que eu tenho para que eu possa ir minimizando, para que lá na frente, quando a gente realmente precisar desenvolver esses cálculos, a gente tenha a base teórica que a professora vem falando desde então, tá? Então, nós vamos trabalhar a respeito do ensino do cálculo, que é o que a gente venceu nessa aula, né? A aula atividade tem a finalidade de promover o autoestudo das competências e conteúdos relacionados à unidade, que é o ensino do estudo do cálculo. Discuta com o grupo, então a gente pode fazer essa interação, como eu sugeri, a gente fez essas discussões a partir do momento que vocês fizerem a leitura do fragmento do artigo de La Rosa. Vocês podem discutir no grupo o que vocês acharam, já que a gente não está tendo essa interação física, mas a gente pode ter uma interação virtual, ok? E aí ele pede para que depois que você fizer a leitura, que você discutir com seus alunos, os seus colegas de sala, você produza um texto narrativo, certo? Que deve ser postado no fórum avaliativo da disciplina, ok? E aí a gente tem, na sequência, a avaliação dos resultados da aprendizagem. Considere os destaques do artigo proporcionalidade, através da resolução de problemas no curso superior de licenciatura em matemática, das autores Lourdes de la Rosa e Sueli Gomes, Norma Sueli, tá? Então a gente tem aqui um pequeno fragmento do texto, do artigo desenvolvido por elas. Então é essa parte que eu vou fazer a leitura. Nós temos aqui uma figura que mostra a evolução dos problemas como metodologia de ensino, tá? E aqui ele diz o que é que ele quer que você realmente faça. A partir da leitura do texto, discuta como podemos aplicar a metodologia de resolução do problema em uma aula de matemática da educação básica. Então, o que ele quer é que você me diga como é que você vai fazer. Então, você vai criar uma situação. Qual é a metodologia que você vai utilizar para trabalhar a resolução de problemas? Tá? Você vai destrinchar isso aí. A gente falou sobre isso. É como se você estivesse fazendo um plano de aula sobre esse assunto. Eu vou trabalhar a resolução de problemas. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou apresentar? Quais são os instrumentos que eu vou utilizar? Quais são as atividades que eu vou vivenciar? Qual é o objetivo que eu pretendo desenvolver com essa atividade? Então, isso é para dar um norte. É como se você fosse realizar um plano de aula sobre resoluções de problemas, tá? E nela você vai colocar toda a metodologia que você vai desenvolver, tá? E você vai descrever tudo isso no texto narrativo, né? De como seria, o texto deverá ser individual, apresentando o máximo de detalhes, que é como eu digo a você, você vai destrinchar o que você vai realizar, de como seria essa aula, tá? Então, o que você vai fazer é um plano de aula sobre como você trabalharia a resolução de problemas numa turma de educação básica. Então, ele não lhe deu aí a turma que você iria fazer, então você escolhe a turma. Então, quando a gente trabalha com a questão de resolução de problemas, a gente tem todas essas esferas, certo? Então, a gente trabalha a resolução de problemas no 6º ano, só que todas elas com um contexto diferente. Na resolução de problemas, a gente trabalha em todo o contexto matemático. Então, você vai escolher uma turma, você vai ver como você apresentaria essa resolução do problema, em que contexto matemático ela está inserida. Você vai trabalhar a resolução do problema em quê? Se eu vou trabalhar, eu escolhi trabalhar no 6º ano, por exemplo, tá? Então, eu vou trabalhar a resolução de problemas envolvendo o assunto de multiplicação. Então, você vai me dizer como é que você vai apresentar, quais são os mecanismos que você vai usar. Você vai usar um jogo? Você vai trazer um slide? Você vai fazer... O que você vai fazer? Você vai utilizar o livro didático? Você vai utilizar atividades extracurriculares? O que você vai fazer? Você vai destrinchar tudo isso, certo? Aqui, ó, pode ser apresentada tarefas e os conteúdos a serem desenvolvidos, que é justamente quando eu disse a você, vai trabalhar resolução de problema, com que conteúdo? De que disciplina, de que série é essa que você está desenvolvendo? Então, você precisa especificar. Eu não posso colocar que eu vou trabalhar
resolução de problemas utilizando os conteúdos de multiplicação e jogar que eu estou fazendo isso numa turma do nono ano. Não é coerente, né? Então, eu preciso delimitar qual é a turma que eu vou desenvolver, eu preciso delimitar qual é o conteúdo e qual é a aplicabilidade de resolução do problema nesse conteúdo. E a partir daí você vai destrinchar toda essa aula, né, fazer esse texto. Aqui ela está dizendo que podem ser apresentadas tarefas e os conteúdos a serem desenvolvidos, os possíveis questionamentos dos alunos e as diferentes resoluções, certo? Então, assim, quais são, como eu também disse lá no início, você vai apresentar uma situação, problema, uma questão, e aí você precisa dizer quais são os caminhos que ele pode utilizar para resolver e dar a ele a autonomia de resolver, tá? Após a elaboração do texto narrativo, este deverá ser postado no fórum da disciplina para ser avaliado, tá? Poderá ser avaliado em formato de PDF, sendo digitalizado ou produzido em documento, ou seja, ele pode ser enviado em PDF, certo? Para que seja analisado todo o contexto que você vai fazer. Ok, alunos, um grande abraço para vocês, estudem, se dediquem, fiquem em casa, cuidem da saúde de vocês, aproveitem esse momento para se dedicar aos estudos, para estudar um pouco mais, mas por favor, cuidem da saúde de vocês, permaneçam em casa, certo? A gente se vê na nossa próxima live, que vai acontecer na terça-feira, às 7 horas da noite, tá? Vocês já vão ter aí assistido a aula de número 3. Façam como a gente fez nessa dinâmica dessa semana. Assistam a aula do tutor, da professora de vocês. Anotem as dúvidas, que aí na live interativa que nós teremos na terça-feira, às 9 horas da noite, às 9 horas da noite, não, perdão, às 7 horas da noite, nós vamos discutir e tentar sanar justamente essas dúvidas que ficaram a respeito da teleaula que vocês assistiram. Um grande abraço, até semana que vem.